Fala, rapaziada! Estamos de volta para mais um vídeo. Hoje, quarta-feira de cinza, carnaval se foi e agora começa o ano de 2026 para os brasileiros. Então, vamos começar nessa quarta-feira, né, repercutindo ainda mais o pedido de rescisão contratual do Felipe Coutinho com o Vasco. O pessoal lá da Geral TV, Geral Cazé TV, né, o programa que passa lá na Cazé TV, o Pedrosa e a rapaziada da bancada deram a opinião a respeito desse pedido de rescisão do nosso CRIA. Vamos dar uma olhada aí no que fala os componentes do Geral Cazé TV. Bom, falar do gigante. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, Felipe Coutinho solicitou a rescisão do contrato no Vasco após o duelo do último sábado contra o Volta Redonda, o contrato que vai até o meio do ano. Pedrosa, você tem informações sobre isso? Tenho, confirmo a informação, confirmei nessa manhã, inclusive, e o anúncio deve sair hoje. Opa! O que eu recebi aqui de informação é que o anúncio deve sair hoje para a rescisão do Felipe Coutinho, um pedido dele, que veio 100% dele. O Vasco não concorda, na cabeça do Vasco, o Coutinho continuaria sendo um jogador muito importante, um cara que é uma referência para o grupo, para o Vasco de forma geral, apesar sim de não concordar com a atitude dele no último jogo, principalmente quando ele não sobe do intervalo para voltar com o time depois de ser substituído. Não está presente nem nos pênaltis, em que o Vasco, numas quartas de final, poderia ter sido eliminado por Volta Redonda dentro de São Januário. Isso não caiu bem, isso não foi uma postura louvável dentro do Vasco. As pessoas começaram a cogitar que houve alguma briga no vestiário. Não tenho essa informação. Pelo contrário, o que eu tenho de informação é que foi uma substituição natural. Pós-jogo, o próprio Fernando Diniz fala que tem uma ótima relação com o Coutinho e que ele não percebeu que o Coutinho não tinha voltado para o banco de reservas. Isso é um erro até do próprio treinador, porque ele tem que gerir o grupo, mas acabo tendo uma linha de acreditar nesse sentido. O que eu recebi também de informação é que essa decisão do Coutinho não foi por conta do último jogo, ela é uma decisão que vem sendo pensada e acumulada. O próprio Fernando Diniz, no ano passado, no meio do ano passado, assim que ele chega, ele cita que o Coutinho já estava pensando em parar de jogar. O Diniz diz isso numa coletiva. Você sabia que o Coutinho pensava em parar de jogar? A gente recuperou o Coutinho. Então, é uma decisão, repito, que é 100% do atleta. Os motivos a gente vai ter que continuar apurando para a gente não ser leviano e ficar aqui criando teorias da conspiração. Mas é fato que Felipe Coutinho pediu para sair do Vasco. Decisão 100% dele. Os motivos, eu acho que é ele que tem que dizer, né? Não cabe a gente ficar teorizando aqui. E aí, dona, assim, se isso de fato se concretizar, é uma perda muito grande. Eu acho que são discussões diferentes, né? A gente vem aqui colocando muito na mesa as atuações do Coutinho. Os momentos em que demora a ser substituído, né? A condição física dele, o quanto o time perde intensidade, às vezes, com ele em campo. Mas aqui ninguém nunca discutiu o talento do Coutinho. Colocou em perspectiva o que o Coutinho... A importância dele para o Vasco. A importância dele para o futebol brasileiro. Então, se isso se concretizar, eu lamento, assim. Eu acho que é uma perda muito grande pro Vasco, pro Coutinho e pro próprio Diniz também. Assim, a gente tem que ter muita cautela para comentar, porque a gente não sabe o motivo do pedido. O que a gente pode falar? Eu acho que o Coutinho, como qualquer outro jogador, e nenhum jogador é maior que o Vasco. Nenhum. Esse é o primeiro ponto. Então, diante desse cenário, ele merece ser criticado. Assim como qualquer outro atleta. Então, eu acho que existiram críticas desproporcionais, e até citando o nome do jornalista que deu uma opinião mais forte, o Rica Perrone, sobre o Coutinho, eu acho que a crítica foi uma crítica exagerada. A passagem do Coutinho pelo Vasco, essa segunda passagem, não foi uma tragédia. Está muito longe de ser o pior custo-benefício recente no futebol brasileiro. E não foi excelente. Eu acho que foi uma passagem mediana. Ele não foi o protagonista que as pessoas esperavam, ele poderia ter sido mais decisivo, mas ele sempre foi importante. Se a gente olhar para o futebol só em cima de estatística, de gol, de assistência, que eu acho até que ele teve bons números no ano passado para um camisa 10, a gente pode achar que ele, né, acabou sendo uma grande decepção. Mas se a gente olhar o campo, tá aí os números do Coutinho, se a gente olhar o campo,
a gente vê que ele tinha uma importância muito grande para o time do Diniz funcionar. Na saída de bola, ele tinha que recuar em vários momentos para fazer o time jogar, era um cara que tinha uma capacidade maior de articulação. Então, assim, merece crítica, acho que algumas críticas foram desproporcionais e faz parte do jogo. O atleta vai ser criticado. Isso aconteceu com o Coutinho no Barcelona, no Bayern de Munique, no Liverpool e, da mesma forma, aconteceu no Vasco. Eu acho que a torcida depositou muita esperança no Coutinho, sempre teve muito amor pelo Coutinho, por ele ser um cria que chegou longe na carreira, por ele representar um trabalho de excelência do Vasco na formação, não só para o Coutinho, mas para a família dele. Só que tem uma questão, que aí não tem como a gente fugir, tá? A gente não sabe o motivo do pedido de rescisão. Me incomoda um pouco o timing. Acho muito ruim também. Porque, assim, o Vasco ele tá num momento de instabilidade, ele é o capitão, e de certa forma, ele é uma liderança. E ele teve 2 atitudes recentes que são inadmissíveis. Aí eu não tô falando do rendimento campo e bola. Quando ele é substituído num jogo que ele tá muito mal e ele sorri, ali ele tá desrespeitando a torcida. Ali ele tá desrespeitando a instituição. Ali ele ultrapassa uma linha que pra mim não é aceitável. Esse é o primeiro caso que eu acho que ele merece muita crítica. Muita crítica. Ele errou. E contra o Volta Redonda, pra mim, é pior ainda. Porque, assim, ele foi substituído, né, no intervalo, tava jogando mal. Tem um outro atleta que não tem a grife dele, mas se você for analisar com mérito, campo e bola, tá pedindo passagem, que é o Rojas. E merece, pra mim, ser titular nesse momento. E ele simplesmente não voltou pro banco. O que você espera de um líder? O que você espera de um cara do tamanho do Coutinho, de uma referência? Que esse cara esteja no banco com o time, dando força ali. Ele não voltou pro banco. Então, assim, desculpa, você vai ser criticado. Então, o timing me incomoda. Por mais que se ele já tem um desgaste, já tem uma questão emocional que estava incomodando, se ele enxergava que ele não podia mais contribuir da maneira que ele gostaria de contribuir, eu acho que ele é Vasco, pô. Ele é Vasco pra caramba. Assim, se ele enxergava tudo isso antes, mas agora, depois desses 2 casos, que ele recebeu uma pressão um pouquinho maior, ele pede uma rescisão, aí eu acho isso um pouco complexo, cara, um pouco delicado. E pra finalizar, assim, eu acho que, assim, vai fazer muita falta, cara, porque ele era um cara importante, tecnicamente ele é um jogador que eu acho que ainda fazia diferença, não era o protagonista que as pessoas esperavam, mas ele vai fazer falta, assim, é um baque muito grande, gente, porque o Vasco ele tá perdendo de uma vez só o Verratti, Ryan e o Coutinho. São 3 dos jogadores mais decisivos do sistema ofensivo do Diniz. E tem uma, assim, eu acho que a gente está tentando ter o maior cuidado possível aqui em respeito às pessoas, porque a gente acredita que o trabalho tem que ser feito dessa forma. Então, assim, a gente realmente não sabe o que está acontecendo com o Coutinho. Mas, cara, o recado não é maneiro, velho. Eu acho que é um time muito ruim e eu acho que é jogar uma toalha. Se não tiver algo acontecendo com ele, seja de saúde mental, alguma coisa que leve para uma decisão uma ruptura maior, eu acho que ele está sendo desrespeitoso com o Vasco também. Em romper o contrato, o barco tá afundando e você falar, vou ficar não. Assim, a não ser que exista alguma coisa maior por trás de tudo isso que nós não sabemos. A gente até falou sobre isso aqui na última semana, da questão da personalidade do Coutinho, né? O Coutinho é um cara que tem muitos jogadores que, quando recebem críticas fortes, eles usam isso para se mobilizar e dão a volta por cima. O Coutinho me parece um cara mais introspectivo e tal, me parece que uma chuva de críticas faz com que ele se abata em relação a isso. O Barcelona é um exemplo. Exatamente. Então, eu acho que vocês falaram muito bem, assim, cada um sabe de si, justamente por ter essa personalidade, de fato, pode estar pegando na questão da saúde mental, enfim, acho que, ainda mais o Coutinho sendo um vascaíno, eu imagino que a cabeça dele funcione, eu voltei pra cá, eu poderia estar ganhando mais dinheiro em outros lugares, eu tô aqui porque eu sou Vasco e tal. Ganha muito bem pra isso, ganha, mas de repente poderia até estar ganhando mais em outro lugar. E aí vê a própria torcida o criticando, o xingando, o vaiando, pra ele deve bater de uma forma de, cara, eu não consigo entender. E o Tite, porque ao mesmo tempo... Desculpa, o Tite já falou, né, sobre isso, que na época de seleção, que o Coutinho é um cara que precisa muito de carinho. Pois é. Só que ao mesmo tempo, cara, quando você ganha mais, quando você ganha faixa de capitão, quando você, claramente, liderança é ônus e bônus. Então você tem que aprender a lidar com aquilo. E aí, de fato, um cara que é um líder, eu acho que nesse momento ele precisa olhar o tudo.
Ele precisa ver a situação, ele precisa ver que ele errou nos 2 últimos episódios, como você falou. Ele precisa entender o momento do Vasco. E eu acho que, porra, mesmo que, cara, esteja pegando pra ele, não seja o momento, eu acho que o timing é muito ruim, cara. Muito ruim. Muito ruim. Eu acho que ele poderia ter se segurado um pouquinho mais. Mas assim, aí só pro Pedrosa falar, eu acho que eu tenho outro ponto. Assim, pegando o que o Coutinho tem jogado ultimamente, óbvio que é um baque, né? Sai todo mundo ao mesmo tempo, os líderes do ano passado. Será que é tão ruim assim? Porque você alivia a folha, porque beleza que o Vasco não tem a grana para chegar e pagar um valor X para determinado jogador, mas de repente com oportunidade de mercado você consegue trazer algum cara com um salário alto que hoje o Vasco não conseguiria. Eu acho que talvez tenha um lado bom, porque, cara, se o Coutinho continuar entregando o que ele tá entregando, Sim, dá pra... não é positivo, pô. Pelo que você paga pra ele, talvez você consiga um jogador que seja mais eficiente, mais constante. E tem uma outra questão de mercado também, tá? O Vasco acabou de mudar a sua fornecedora, a Nike. Numa tacada só, o Vasco perdeu 3 jogadores com contrato com a Nike. Verrete, Ryan e o Coutinho. Ainda tem uma situação aí que... Eu não tenho essa apuração, tá? Não sei se o Pedrosa tem essa apuração da questão do PH, né? Tenho. Mas o PH, ele também é atleta da Nike. Então, assim, ainda tem essa questão de mercado também que... Muita gente perguntando aqui do PH pro Pedrosa. Vou falar do PH rapidamente, aí depois eu vou pedir para nossa produção colocar novamente aquela arte ali. Os números. Porque eu acho que é legal a gente colocar, talvez não se baseando em números, mas o Coutinho em 2024, o Coutinho em 2025 e o Coutinho em 2026, pra gente explicar essa história. Eu escrevi um texto sobre isso ontem. Vamos lá, PH. Belo O texto. Vasco recebeu uma proposta de 2 milhões de euros pelo PH, mais um jogador do Grêmio. Proposta negada. O Vasco não quer vender o PH nesse momento. Se o PH se acertou com o Grêmio e vai forçar a saída, isso é outra história. Hoje o Vasco não trabalha com essa hipótese. Inclusive, internamente, essa notícia não caiu bem, de que o PH acertou com o Grêmio e depois o Grêmio vai tentar acertar com o Vasco. O Vasco não gostou dessa notícia, muito pelo contrário. Até entende que pode até entrar numa questão ali jurídica de estar indo em cima do jogador antes de negociar com o clube. Porque tentou negociar com o clube negou. Aí depois vai em cima do jogador para negociar com o clube. Então, hoje, o que eu tenho de informação é isso. O Vasco recebeu a proposta de 2 milhões de euros, mais um jogador, e o Vasco negou. O Vasco não tem a intenção... Você tem alguma informação que ele está insatisfeito? Não tem informação sobre insatisfação. Sei que ele é um jogador que, obviamente, caiu muito de rendimento. É muito importante a gente citar isso aqui. No ano passado, principalmente no final do ano passado, o cara chegou à seleção brasileira com o Fernando Diniz, mas na semifinal da Copa do Brasil caiu muito de rendimento, foram jogos bem ruins. E nessa temporada, até por conta da lesão que ele teve no pé, ele perdeu a vaga pro Puma, mas ele não é um reserva do Vasco, ele é um titular na cabeça do Fernando Diniz. E aí, rapaziada, o que vocês acharam aí das informações de Pedrosa sobre o Coutinho, né? Pediu rescisão, a rescisão pode ser assinada nesta quarta-feira, falou a respeito da oferta do Grêmio aí pelo PH, né? 2 milhões de euros e mais um atleta. O Vasco negou essa negociação. E a respeito aí da opinião dos componentes da mesa, né? Agora estão querendo chamar o Coutinho de frouxo. Quer dizer, eles só querem, né, bater, bater e bater. O cara estava tendo bons números na temporada, né? Na temporada 2025, 7 jogos, 3 gols e 1 assistência. Não sei o que o povo quer mais de um jogador, né? Não sei se ele quer que o Vasco faça, que o jogador faça gol em todos os jogos do Vasco. E agora, né? O cara milionário veio para o Vasco porque quis vir, perdeu dinheiro, está sendo vaiado. Tá certo que qualquer jogador pode ser vaiado, não quer mais viver essa situação que, na minha opinião, é uma ingratidão da torcida do Vasco com o Felipe Coutinho. Deixa aqui seu comentário a respeito dessa rescisão de contrato do Felipe Coutinho com o Vasco. Você acha que o Felipe Coutinho está certo? Tem que se aposentar? Não tem que ficar vivendo esse estresse, né, com a torcida vascaína? É melhor sair com um pouco de idolatria que ainda resta? Ou se o Coutinho tinha que continuar e dar volta por cima, mesmo contra uma grande parte da torcida vascaína? Seu comentário é importante. Deixa o like para divulgar o nosso vídeo. Um grande abraço a todos. Saudações vascaína.
Fui!